E desde o início de Uma Família da Pesada, a sexualidade de Peter chegou a ser bastante discutida, e ao mesmo tempo nos deixava bastante confusos. Já que sabemos que ele era um homem casado com uma mulher, e que em alguns episódios fazia de tudo para ter os momentos íntimos com a Lois. No entanto, em outros episódios esse tipo de comportamento era totalmente diferente. Pois já vimos o Peter aparentemente se apaixonando por um boi, tirando o leite de bodes pensando que fossem cabras, e até mesmo aceitando fazer umas coisas com o Quagmire. Peter, Joe e Quagmire visitavam a Universidade de Harvard, e resolveram aproveitar a noite em um dos bares locais, chegando a ficarem totalmente bêbados, e fazendo diversas coisas que com certeza não fariam se estivessem sóbrios. No dia seguinte, vemos eles três tendo que lidar com as consequências da bebedeira, e uma delas era nada menos que um casamento inesperado, pois o Quagmire aparentemente acabou se casando com uma mulher da vida. Porém, enquanto ele não queria continuar com o casamento, sua esposa por outro lado pretendia desistir do seu trabalho, e pela primeira vez iria viver como uma pessoa normal. E não bastando isso, Quagmire também descobriu que não poderia se divorciar dela, pois caso fizesse isso perderia boa parte de seus bens. E se vendo em uma situação sem saída, Quagmire resolveu fingir que gostava da mesma fruta que ela. O que por um tempo chegou a funcionar, mas logo foi pego no flagra vendo conteúdos adultos com homem e mulher. E agora precisaria provar de verdade o que falou anteriormente. Momentos depois, Peter recebia o Quagmire em sua casa. E logo descobriu o que estava rolando, e também lhe foi pedido que fizesse um grande favor, pois precisaria fingir ser o seu namorado e fazer coisas com ele. E rapidamente Peter aceitou fazer o favor, e falava que não teria beijo na boca durante o momento. Porém ele não apenas voltou atrás naquela exigência, mas também revela que se caso o momento íntimo fosse bonito, ele se daria o direito de chorar. Peter, não consigo imaginar nenhum cenário em que isso seja bonito. Ah, eu consigo. Eu sou um homem muito apaixonado. Já viu minhas novelas mexicanas? Stewie acaba reencontrando sua antiga gaita, e resolve tomar um banho enquanto brincava com ela. Mas logo foi lembrado do momento do Brownie, e obviamente não ia deixar de ver a Lois naquela situação deprimente. Após isso Stewie percebe que esqueceu a gaita na banheira, mas infelizmente já era um pouco tarde, pois a mesma acabou indo parar na porta traseira do Peter. Stewie, o papai precisa das suas mãozinhas para um projeto muito especial. Já no hospital, Lois e ele descobriam que para tirarem a gaita daquele lugar, teriam que infelizmente pagar por uma cirurgia de valor altíssimo. Além disso, Peter também era pego de surpresa com os seus gases, e percebe que eles estavam saindo com o som da gaita. E conhecendo Peter, ele não demoraria para usar essa nova habilidade de uma forma questionável. Isso não teve nada a ver com a gaita. E até mesmo foi convidado para participar de um show de talentos. Mas o momento de felicidade acabou não durando muito, pois a gaita finalmente chegou a sair do seu lugar inusitado. E no caminho de volta para casa, Chris simpatizava com uma linda garota no avião, e logo foi chamado para um almoço na casa de seus avós. No entanto, logo descobrimos que seus avós eram podres de ricos, deixando a família impressionada com o luxo daquela mansão, e o Peter fala que parecia que ele estava em um sonho diferenciado, aonde vemos ele sendo abraçado por um homem, e ele gostava de sentir o próprio cheiro no hálito do parceiro. Peter junto do Brian e das crianças assistiam televisão, até que Lois acaba chegando ali com seus extratos bancários, e eles antes de abrirem decidem se juntar para fazer uma oração. No entanto não chegou a mudar o que já estava feito, e Lois comenta que eles precisariam urgentemente melhorar o orçamento, falando que já era tarde demais para o Chris e a Meg irem para a faculdade, mas ao menos iriam poder fazer diferente quando chegasse a vez do Stewie. Momentos depois, enquanto a Lois tentava achar uma forma para economizar o seu dinheiro, e falou com o Peter sobre uma das possibilidades. Porém ele não apenas chegou a discordar de sua ideia, como também lhe mostrou aquele detector de metais. E momentos depois, Peter decidiu começar a sua busca por algum item valioso, e felizmente conseguiu encontrar vários objetos que foram deixados pelos seus donos. Não grite comigo, estou muito queimado de sol. Anda, porcaria de carro, anda! Já em casa, Lois fala com o Peter sobre o seu detector de metais, e ordena que ele se livrasse o mais rápido possível do objeto. Então Peter recorda que o dia em que comprou o detector, acabou sendo nada menos que o dia mais feliz de sua vida. Quer dizer o segundo melhor dia, pois o primeiro foi quando compareceu no show de um famoso cantor, e acabou sendo convidado para se juntar a ele no palco, aonde o cantor deixou Peter numa posição inusitada, e no final ele acabou não resistindo aos encantos do artista. Peter era chamado a atenção por causa de sua camisa rasgada, e Lois depois da igreja resolveu levá-lo em uma loja de roupas. E além de ter sido enganado para usar um vestido, Peter também descobria a existência de um caroço em seu pescoço. E quando foi até o hospital, o doutor revelou que o caroço se tratava de um gêmeo incompleto, e que era exatamente igual ao Peter tendo até mesmo os óculos. Finalmente vou ter uma silhueta interessante para o meu monólogo de jazz. Eu deixei
meu poema em casa. E voltando para casa, ele resolveu apresentar o novo membro da família para os filhos, e o caroço logo conquistou a todos com a sua energia positiva. No entanto, Peter depois de um tempo rapidamente mudou de ideia, pois já não estava mais gostando da energia extremamente positiva do caroço. E com isso resolveu ir até o hospital, e questionava se o gêmeo podia ser retirado do seu corpo. Momentos depois, enquanto a cirurgia de remoção estava sendo feita, e o doutor aproveitou para curtir o descanso com uma música. Lois e a família aparentavam estarem preocupados, mas logo ficaram aliviados ao descobrirem que o Grude estava bem, e que mesmo com a separação ele ficaria na casa com a família. Um tempo depois, Peter voltava para casa e descobria que tudo estava diferente, pois o Grude aparentemente decidiu fazer uma mudança nos móveis e na decoração. E não bastando isso, ele também fez um lago no quintal. Mas enquanto Lois havia gostado das mudanças feitas pelo Grude, Peter mostrava estar totalmente contra o seu gêmeo incompleto. E logo foi lembrado da sua juventude, pois nessa mesma época costumava ser igual ao Grude. E logo vemos o Peter animado e cheio de vida, ao mesmo tempo em que provocava aqueles garotos. Porém logo descobriu que eles estavam de bicicleta, e que com certeza iria se arrepender de tê-los provocado. O que eles vão fazer quando me pegarem? Eu vou tomar uma cacetada na nuca, já tô sentindo. Enquanto assistia televisão com os seus filhos, Peter recebeu a simples tarefa de cortar a grama, e com isso infelizmente teve seus planos de irritar as pessoas cancelado. Momentos depois, descobrimos que o Peter teve a brilhante ideia de comprar uns bodes, pois apenas queria se livrar da tarefa que Lois havia passado. E não bastando isso, os animais até mesmo chegaram a destruir a casa inteira, e o Peter continuava levando tudo como se fosse uma brincadeira. O que resultou com a Bárbara perdendo a paciência, e contratando uma babá para ajudar a filha nas tarefas domésticas. Mas antes de tudo isso ter acontecido, Peter revelava que conseguiu tirar o leite de todas as cabras, mas logo foi lembrado que todas as cabras eram bodes. Ou seja, Peter não somente deixou os animais bastante aliviados, mas também foi uma recomendação para os outros bodes que adoravam curtir. Meu leite. Eu achei que você fosse fêmea! E na cervejaria de Quahog, Peter chegava para mais um dia de trabalho, e ao entrar no elevador, ele acabou tendo que segurar a porta. No entanto, ele logo descobriu quem havia lhe pedido isso, e o homem chegou a comentar sobre o encontro inusitado que eles tiveram uma vez. E como aquilo era a única coisa que eles tinham em comum, Peter decidiu que seria bem melhor subir as escadas ao invés do elevador. E nesse meio tempo, ele rapidamente ficou exausto depois de subir apenas alguns degraus. Mas também lembrou que fazia aquilo toda vez na abertura, e então decidiu prosseguir subindo as escadas mesmo cansado. Porém o seu ânimo não durou por muito tempo. E além de reencontrar um antigo colega do trabalho, Peter enfim percebeu que estava totalmente fora de forma. Não me sinto tão fora de forma desde as aulas de surf. Não, você tá bem, só continua. Tá, sua positividade é contagiante. Peter e sua família assistiam ao noticiário, e uma matéria sobre o aumento da criminalidade em Quahog estava passando, deixando a Lois num tanto quanto surpresa, pois não acreditava que a pesquisa fosse verdadeira. E então após o Stewie recordar que ela passava o dia inteiro em casa, portanto não saberia se a criminalidade havia aumentado ou não. Lois comenta que mesmo com a cidade tendo esses problemas, ela ainda se sentia segura por Quahog ter sido o seu lar. Sabia, é difícil levar a sério as coisas que você diz quando sei o que você pôs na sua boca. Em seguida chegamos a ver alguns crimes sendo cometidos, e por fim vemos Peter e sua família descobrindo que foram roubados, fazendo a Lois enfim perceber que precisariam fazer algo a respeito, e o Peter indo até aquela fazenda para falar com o seu proprietário. E voltando para casa, ele revela para sua família que chegou a comprar uma fazenda. E além de deixar a Lois furiosa por não tê-la comunicado antes, Peter também revela que vendeu a casa para comprar a tal fazenda. E após convencer a todos que morar longe da cidade seria uma ótima ideia, Peter junto de sua família logo partiram para sua nova casa. E um tempo depois, enquanto cada um da família realizava alguma tarefa, Lois acaba chegando ali com algumas anotações, revelando que a fazenda não estava dando nenhum tipo de lucro. E com isso Brian resolve dar uma sugestão importante, pois ele poderia ir para uma universidade local para fazer um curso, e com o treinamento adequado de agronomia poderia salvar a fazenda. Um tempo depois, enquanto Brian se despedia de sua família, eles também eram surpreendidos com um tornado vindo na direção da fazenda, e resolveram se proteger entrando no porão da residência. E durante isso a família acaba sendo surpreendida, pois descobrem que no porão havia um laboratório de coisas inusitadas. Do que vocês estão falando? Alguém está ficando bravinho. Precisa de uma SONECA. O que está acontecendo? Onde está me levando? Cara, eu tenho que decifrar esse código. Em seguida, Peter acaba pensando na possibilidade de salvar a fazenda com aquilo, e decide lembrar a Lois que eles costumavam curtir os riscos. Pois enquanto estavam em um restaurante, Peter e Lois decidem fazer umas coisas no banheiro. E após ele ter resolvido entrar primeiro, um homem com aparência idêntica à da Lois acabou entrando também.
E durante isso chegamos a escutar alguns barulhos inusitados, e em seguida descobrimos que o Peter chegou a ter um momento íntimo. Mas além de descobrir que a Lois nem sequer foi no banheiro, também vemos aquele mesmo homem falando com sua esposa. Vemos a família reunida vendo televisão, e o jornalista falava sobre um rodeio que ocorreria no centro cívico, e quem fosse bom com os cavalos ainda poderia se inscrever. E rapidamente vemos o Peter vestido de cowboy, mas também era aconselhado que não participasse do rodeio, pois não estava na melhor forma para fazer aquilo. No entanto, ele apenas resolveu ignorar a Lois, e lembra que no guia da televisão da semana, falava que ele teria grandes surpresas no evento. Isso tá no guia. A gente pode fazer alguma coisa? Podemos começar a chamar o guia de TV de guia? Após isso vemos algumas cenas em sequências, aonde ele entrava no centro cívico montado no cavalo, e outra em que ele tocava piano de uma forma diferente. De volta em casa, Peter, na tentativa de treinar para o tão esperado rodeio, usou nada menos que seus filhos para o treinamento. E quando enfim chegou o dia, Lois e os filhos obviamente compareceram para ver o Peter. E durante isso vemos ele entrando com um boi, e tentava ficar o máximo que podia montado no animal. Porém Peter não apenas acabou sendo jogado no chão, mas também era obrigado a fazer umas coisas inusitadas com o boi. O que obviamente acabou lhe deixando traumatizado. No entanto, mais tarde enquanto conversavam com sua filha, Peter inesperadamente recebeu uma ligação do boi. E o mesmo exigia que ele fosse até sua casa para repetirem a dose. E o Peter no fim das contas acabou fazendo exatamente isso. Enquanto dirigia com o seu carro pela cidade, Peter acabou sendo chamado a atenção por um policial, pois enquanto dirigia chegou a mudar o carro várias vezes de faixa. Durante isso ele foi ordenado que saísse do carro, e o policial aparentemente achou que ele estivesse embriagado. O que o deixou bastante bravo, pois como o policial pensou que estivesse mentindo, Peter recorda que só costumava mentir quando jogava pôquer. E durante isso, acabamos vendo Peter usando seus óculos espelhados. E além de fazer com que o outro participante descobrisse quais eram suas cartas, ele também acabou revelando uma ligação do seu namorado secreto. Preciso atender minha esposa. Ainda tá aí? E já em casa, enquanto a família tomava seu café da manhã, Peter logo recorda que precisaria sair, chegando a pegar um ônibus, indo até uma estação de metrô, e por último mas não menos importante um elevador. Mas ele acabou esquecendo seu celular em casa, e teve que refazer o mesmo caminho que havia feito. E quando enfim chegou naquele barco, Peter novamente recebeu uma ligação do seu namorado secreto, e questionava se ele também estava no barco. Você tá aqui? E num recém-inaugurado estádio de beisebol, Peter decidiu levar a sua família para um passeio, e durante isso ele também aproveitou para descartar o seu lixo de casa. Peraí, suplementos de estrogênio da Meg? Pode deixar comigo, obrigada. Momentos depois, após o Peter e sua família terem conhecido o local onde iriam assistir ao jogo, acabamos vendo o técnico de um daqueles times sofrendo um infarto, e o Carter na tentativa de substituí-lo decidiu chamar o Peter. E para surpresa de todos ele acabou se saindo bem como técnico, pois até mesmo chegou a ganhar o seu primeiro jogo com o time. Um tempo depois, Peter não chegou a parar com seu trabalho nem mesmo na cama, e chamou um dos jogadores para fazer o serviço com sua esposa. Já no dia seguinte, Peter começou a sentir alguns problemas no seu estômago. E durante o hino nacional, ele acabou inesperadamente se ajoelhando na frente de todo o estádio, ao mesmo tempo em que chegou a sujar as calças. No entanto, aquele seu ato de ajoelhar durante o hino acabou sendo mal interpretado, pois as pessoas acabaram pensando que ele estivesse fazendo um ato de ativista, resultando com algumas pessoas lhe tratando diferente, e até mesmo o presidente da Nike querendo falar com ele, pois gostaram tanto daquela sua atitude, que resolveram lhe chamar para fazer um de seus comerciais. E durante o mesmo, Peter chegou a falar umas frases motivacionais de sempre. Além de influenciar o público a não apenas ter uma segunda família, como também uma terceira família morando com o namorado. E no meio de uma discussão, Peter acaba tendo que infelizmente se livrar daquele seu namorado. Nike. Você pode não saber, mas o nome completo é Nike.